Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai resolver exercícios de queda livre e movimento vertical. Tá? A gente viu a teoria no vídeo passado, hoje a gente vai praticar com alguns exercícios vestibulares esse conteúdo. Bora lá? Então, a primeira, Universidade de Goiás, Universidade Federal de Goiás, diz o seguinte: dois corpos A e B, de massas MA e MB, com a massa do corpo A sendo maior do que a massa do corpo B, né? Ele dá essa informação aqui, a massa de A é maior, são abandonadas de uma altura H. Então, ele pega dois corpos, né? E soltam ambos de uma mesma altura, né? A altura H em relação ao solo. Ele vai abandonar esses dois corpos, ok? Se ele vai abandonar os corpos, ambos irão partir com velocidade inicial zero, tá? Então, quando ele fala abandonado, solto, deixado cair, caiu livremente, tudo isso quer dizer que a velocidade inicial é zero, tá? E é no vácuo, né? Como a gente tem estudando. Ele quer saber com relação a isso qual a alternativa é correta, né? O que é que a gente pode afirmar? Primeiro, letra A. Eles atingem o solo em um instante diferente. Vê só. Eles estão partindo com a mesma velocidade, né? Velocidade inicial zero. Estão sob efeito da mesma gravidade, mas têm massas diferentes. Qual é a relação da massa com o movimento? Nenhuma. Quando o movimento é no vácuo, a massa não vai fazer diferença. Então, eles vão cair com a mesma velocidade e vão chegar no mesmo tempo. Então, essa letra A está errado, porque eles chegam no mesmo tempo. Tá? Massa, quando o movimento é no vácuo, a massa não vai fazer diferença. Letra B, o corpo A atinge o solo com velocidade maior do que do corpo B. Errado também. A massa não vai influenciar, eles vão chegar com a mesma velocidade. Letra C, tá tudo A aqui mais C, né? Então, A, B, C, D e E, não sei por que ser assim. Letra C, ele fala, a aceleração de A é maior do que a de B. A aceleração de A é a da gravidade. Qualquer corpo que está realizando movimento vertical está sujeito à aceleração da gravidade. Então, tanto A quanto B sofrem a aceleração da gravidade. Portanto, a aceleração dos dois é a mesma, né? É da gravidade. Ele diz que é diferente, está errado. Diz que A é maior que B. Não, errado. C, D de dado. Ambos atingem o solo com a mesma velocidade. Aí sim está correto, né? Eles vão chegar com a mesma velocidade e vão levar o mesmo tempo para cair. E letra L fala que o corpo A atinge o solo com velocidade menor do que o de B. É errado também. Então, nada a ver aí. Massa não vai influenciar quando o movimento é no vácuo, tá? Vamos para outra, Universidade Federal de Santa Maria. Diz assim: se a resistência do ar for nula e o módulo da aceleração da gravidade for de 10 metros por segundo ao quadrado, esse 2 era para estar em cima, uma gota de chuva, caindo de uma altura de 500 metros, a partir do repouso, atingirá o solo com velocidade de módulo de quanto? Né? Então, o que é que a gente sabe? Que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura que o troço, que a gota de água vai cair, né, é de 500 metros, ele quer saber a velocidade com que ela chega aqui no solo. E ela partiu do repouso ao zero, né? É aquele mesmo esquema das equações que a gente viu no estudo do movimento retilíneo uniformemente variável, né? A gente tem as três equações, V igual a V0 mais G vezes T, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH, e H igual a H0 mais V0 vezes T mais G vezes T ao quadrado sobre 2. Aí eu tinha dito a vocês que você usa essa primeira fórmula quando a questão falar de velocidade final e tempo, Torricelli quando falar de velocidade final e altura, e a última quando falar de altura e tempo. Essa daqui a gente quer saber velocidade e tem altura, então a gente vai usar Torricelli, né? Então V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH, né? Então esse movimento é de uma gota, né? Sei lá, de uma gota, parecendo outra coisa, né? Mas enfim, considera uma gota de chuva e aí ela vai cair, né? Quer saber com que velocidade ela chega aqui embaixo. Então, como o movimento é de descida, a gravidade vai ser positiva, né? Lembre-se que a gravidade puxa os corpos para baixo. Então, quando o movimento é de queda para baixo, ou seja, do mesmo sentido da gravidade, ela é positiva, né? Então, na descida, a gravidade ajuda, então vai ser positiva. Se for um movimento de subida, a gravidade atrapalha a subida, então ela é negativa. Então, nesse caso, positivo, tá? Então, V é o que a gente quer saber. Velocidade inicial é zero que partiu do repouso. Gravidade é 10 positivo, né? Porque o movimento é de descida. E a altura 500 metros. Então, V ao quadrado. Eita.
Vou v ao quadrado, o zero some, né? Fica 10 vezes 500, 5.000. 5.000 vezes 2, 10.000. 10.000 mais 0, 10.000. Como está ao quadrado, tem que tirar a raiz. Raiz de 10.000, mais de 10.000 é 100, né? Metros por segundo. Aqui, 4 zeros, raiz de 4 zeros, 2 zeros. Então está aí a velocidade que a chuva, uma gota de chuva, chega no chão se ela cair de uma altura de 500 metros, né? Então, 100 metros por segundo. Vamos para o próximo. A questão da Universidade Federal de Pernambuco diz o seguinte: uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes sua própria altura. Para isso, ela imprime em seu corpo um impulso que resulta em uma aceleração ascendente. Qual é a velocidade inicial necessária para a pulga alcançar a altura de 0,2 metros? Essa informação aqui a gente nem usa. Ele disse que a pulga vai alcançar uma altura de 0,2 metros. Então, isso daqui vai ser a altura máxima que a pulga pode atingir, né? Então, a gente sabe que a altura máxima é igual a velocidade inicial ao quadrado sobre 2g, tá? Ele quer saber qual é a velocidade inicial. Então, vamos descobrir aqui. Altura máxima 0,2, velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, que é 10. O 2 já é da fórmula, tá? Você fala, professor, mas a pulga vai pular para cima. Então, o movimento de subida, contrário à gravidade, e a gravidade tem que ser negativa. O raciocínio está correto. Porém, quando a gente fez a dedução das fórmulas no vídeo passado, a gente fez a dedução da fórmula da altura máxima do tempo de subida, né? E nesses dois casos, com movimento são de subidas, né? A gente já colocou, na hora que está criando a fórmula, o sinal de menos, tá? Então, aqui, nessas fórmulas reduzidas, você não precisa colocar o sinal da gravidade. Esse sinal já foi colocado na hora que a gente estava criando a fórmula e ela ficou assim. Então, não precisa colocar de novo, tá? Então, aqui ficou fácil, ó, v0 ao quadrado, igual ao meio pelos extremos, né? 0,2 vezes 2 vezes 10, 20. Corta 0 de um lado, 0 do outro, 2 vezes 2, 4. Como está o quadrado, tem que tirar a raiz. Raiz quadrada de 4, 2. Então, a pulga tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo para que ela consiga atingir essa altura aí de 20 centímetros, né? 0,2 metros. Vamos para o próximo. Um astronauta em solo lunar lança uma pedra verticalmente para cima no instante t0 com velocidade inicial de 32 metros por segundo. Considere a aceleração da gravidade nas proximidades da superfície da Lua igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, já não é na Terra, a gravidade tem um novo valor. A gente está trabalhando agora na Lua. Ele quer saber qual é o instante que a pedra atinge a altura máxima. Instante que a pedra atinge a altura máxima é o tempo de subida. Né? Instante é tempo. Né? Para atingir a altura, o tempo para subir. Tempo de subida. E na letra B, ele quer a altura máxima. Então, vamos lá. Letra A. A informação que a gente tem que a velocidade inicial é de 32, então V0, 32 metros por segundo, que a gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Vamos letra L, que é o tempo de subida. Fórmula do tempo de subida, a gente já viu que é V0 sobre G, né? Botar esse Szinho aqui maiúsculo, para não confundir. Então, T, S, tempo de subida, TS é tempo de subida, é V0 sobre G. Você fala, mais uma vez, está jogando a pedra para cima, a gravidade vai ser para baixo, vai ser negativa. Não precisa, porque quando a gente demonstra a fórmula do tempo de subida, cria a fórmula do tempo de subida, né? Isola ele aí, a gente já colocou o sinal dentro. Então aqui você não precisa colocar o sinal de menos. Se você for utilizar essas equações aqui, que são as equações gerais, você pode resolver esses problemas também com essas equações, tá? Se você utilizar essas equações, aí você tem que colocar que a gravidade é menos 10, tá? Na subida. Quando você utilizar a fórmula da altura máxima, que é essa daqui, e a fórmula do tempo de subida, que é essa daqui, você não precisa colocar, porque ele já está aí dentro, tá? Então, tempo de subida vai ser igual a velocidade 3,2, gravidade na Lua 1,6. Então, arrumando espaço aqui. Se fosse 32 dividido por 1,6, se fosse 32 dividido por 16, daria 2. Como tem a vírgula, acrescenta um zero. Então, esse corpo aí vai gastar 20 segundos no seu movimento de subida. Na letra B, ele quer justamente a altura máxima. A gente viu agora há pouco, né? Que a fórmula da altura máxima é velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade local. Fazendo aqui, ó, a gente vai ter velocidade 32 ao quadrado
sobre 2 vezes 1,6. Aí você pode multiplicar 32 vezes 32. Eu vou fazer assim que eu acho mais fácil. 32 ao quadrado, em vez de eu fazer a conta, eu vou colocar aqui, ó, 32 vezes 32. Embaixo, 2 vezes 1,6 dá 3,2. Aí a gente simplifica. 3,2 dividido por 3,2 dá 1. 32 por 3,2 dá 10. 10 vezes 3,2, a gente conclui que a altura máxima é de 320 metros. Então, é isso aí. A resposta da letra B. Tá? Então, temos uma questão aqui, ó, na Lua, né? Então, a gravidade foi diferente. Próxima questão. Um projétil é disparado do solo verticalmente para cima, né? Então, não pega o negócio, joga para cima, com a velocidade inicial de 2 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, né? Desprezando a resistência do ar, ela está no G igual a 10. Ele quer saber qual é a altura máxima alcançada pelo projétil e o tempo para alcançá-la, né? Ou seja, ele quer saber quem é, além da altura máxima, mesma coisa da outra, ele quer saber quem é o tempo de subida, tá? Então, separando aqui, começar pela altura máxima dessa vez. Então, a altura máxima, velocidade inicial ao quadrado sobre 2g. Velocidade inicial, 2 vezes 10 ao quadrado. Aqui fica 2 vezes 10. Então, a altura máxima fica 2 ao quadrado, 4. Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 10, 20. Aí, 4 vezes 10 a quarta, porque tem 4 zeros aqui. Então, isso é 40.000, né? Esse 4, porque tem 4 zeros, dividido por 20. Corta aqui, 0 com 0. Então, ficou 4.000 dividido por 2. Então, a altura máxima atingida pela bala, né, pelo projétil, é de 2.000 metros. Ou simplesmente 2 quilômetros, né? Então, fizemos aí a altura máxima. Agora o tempo de subida. Eu vou fazer aqui de verde para diferenciar. Tempo de subida, a fórmula é V0 sobre G. Velocidade inicial é 2 vezes 10 ao quadrado, gravidade é 10. Então, 2 vezes 10 ao quadrado é porque tem 2 zeros, né? Então, é 200 dividido por 10. Então, o tempo para essa bala subir é de 20 segundos. Gasta 20 segundos no movimento de subida. Ok? Então, tá aí mais uma. Então, temos aqui o seguinte. Uma pedra é abandonada de uma ponte a 80 metros acima da superfície da água. Uma outra pedra é atirada verticalmente para baixo do mesmo local 2 segundos após o abandono da primeira. Então a situação é a seguinte. Você vai pegar uma pedra do alto de uma ponte, vai soltar. Observe que quando ele diz que a primeira pedra vai ser abandonada, porque essa primeira pedra vai partir com velocidade inicial 0, né? Ela é abandonada. Então, ele solta uma pedra, 2 segundos depois, ele arremessa uma pedra para baixo. Só que, nesse caso, a pedra, como foi arremessada, foi atirada, né? Ela vai ter velocidade inicial diferente de 0. Ela vai ter uma certa velocidade inicial. Então, você soltou uma pedra, 2 segundos depois, você joga uma pedra. E aí, elas vão chegar juntas lá embaixo, né? É isso que ele fala aqui. Se as duas atingem a água no mesmo instante e desprezando a resistência do ar, então qual é o módulo da velocidade inicial da segunda pedra, tá? Então você deixou cair uma pedra, depois você jogou outra pedra e elas chegam juntas. Ele quer saber qual a velocidade inicial dessa segunda pedra. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou calcular o tempo de queda da primeira pedra. Por exemplo, vou calcular, encontrei que a primeira pedra gastou 10 segundos para cair. Então quer dizer que a segunda pedra levou 8, né? Porque ela partiu 2 segundos depois. Então ela vai gastar 2 segundos a menos. Se eu calcular e achar que deu 50 segundos, a pedra 2 gastou 48. Então a diferença de 2 segundos está aí. Então eu vou calcular o tempo da primeira, consequentemente eu já acho o tempo da segunda. Vamos lá? Ó, quais são as informações que eu tenho da primeira pedra? Como ela foi abandonada, sua velocidade inicial é 0. A altura que ela vai cair, 80 metros. Né? Então, vamos lá. A gente sabe que a gravidade também é 10, né? Aí eu disse a vocês que quando no vídeo da aula passada, né, sobre quando a gente falou da teoria do movimento vertical, que quando o corpo é abandonado, a gente pode calcular o tempo de queda, né? Quando a velocidade inicial, e que o tempo de queda ele é raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a gravidade.
Então, a gente vai ter o seguinte, ó. 2 vezes 80 dividido por 10. Posso cortar 0 com 0. Eu vou ter que o tempo de queda vai ser 2 vezes 8, 16, dividido por 1, 16. Então, o tempo de queda da primeira pedra foi de 4 segundos. Ela gastou 4 segundos para atingir o solo. Se a primeira pedra gastou 4 segundos, a segunda pedra vai ter um tempo de queda de 2 segundos. Tá? Então, vamos tentar descobrir essa velocidade inicial, sabendo que ela partiu, né? Caiu da mesma altura. Eu não posso utilizar essa fórmula, porque essa fórmula só pode ser utilizada para corpos que a velocidade inicial é zero. Então, vou ter que utilizar aquela fórmula grandona lá, né? Ó. Tem altura e tempo. Fórmula que relaciona altura e tempo é aquela grandona do sorvetão, que a gente troca H, né? E bota o G também. Então, a gente tem essa fórmula aí. O H, fazer assim, o H0 passa para cá negativo, fica H menos H0, né? Aí desse lado fica V0 vezes T mais GT2 sobre 2, só organizando. H menos H0 é ΔH, fica ΔH igual a V0 vezes T mais G vezes T ao quadrado. Aqui só substituindo, ó, ΔH 80, V0 que a gente está buscando. O tempo para essa pedra foi 2 segundos, gravidade 10. O tempo dessa pedra 2 segundos, aí é ao quadrado, né? Sobre 2. E aí, vamos separar aqui para ir para outra página, né? Para a gente ter mais espaço. Então, vamos lá, resolvendo. Fica 80. 2 vezes V0 dá 2V0. 10 dividido por 2 dá 5. 2 ao quadrado dá 4. Fica 80 igual a 2 vezes V0. 5 vezes 4, 20. O mais de 20 passa para o outro lado subtraindo, né? Fica 80 menos 20 igual a 2V0. Então, V0 vai ser igual. 80 menos 20, 60. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, portanto, a velocidade inicial dessa pedra aí, ó, para ela ter que chegar ao mesmo tempo da outra, ela tem que partir com a velocidade inicial de 30 metros por segundo. Esse 3 ficou feio, né? Só ajeitar aqui, mais 30 metros por segundo, tá? Então, tá aí a velocidade da pedra, ok? Vamos para o próximo. Questão da Mackenzie, diz assim. Joãozinho abandona do alto de uma torre um corpo a partir do repouso. Durante a queda livre, com G constante, ele observa que nos 2 primeiros segundos o corpo percorre uma distância D. Ele quer saber a distância percorrida nos 4 segundos seguintes. Então vamos lá, qual é a situação que o Joãozinho tem, né? Pega aqui a reta. Aqui o prédio dele, né? Aí ele abandona um corpo. Cadê aqui de cima? Se ele abandona, gente, é porque a velocidade inicial aqui vai ser 0, né? E aí ele percebe que depois que o corpo cai durante 2 segundos, ele vai ter percorrido uma distância D, tá? Aí ele quer saber qual vai ser a distância que ele vai percorrer nos 4 segundos seguintes, sabendo que ele vai gastar 4 segundos para cair depois. Então, primeira coisa, eu vou dividir esse movimento em 2 partes. O da primeira queda, né? Ele vai ter velocidade inicial, vai percorrer uma distância D em 2 segundos, e vai chegar aqui nesse ponto, né? Quando der 2 segundos, ele vai chegar com uma certa velocidade. Essa velocidade aqui que eu estou botando de vermelho, né? É a velocidade final do primeiro trecho e é também a velocidade inicial do segundo trecho. Se você observar, todas as nossas fórmulas têm velocidade inicial. Então, eu vou calcular quanto vale essa velocidade final aqui de vermelho, com os dados do primeiro trecho, né? Ela é a velocidade final do primeiro trecho, e vou utilizar ela como sendo a velocidade inicial do segundo trecho, né? Para descobrir, eu botei X aqui, né? Para descobrir esse ΔH aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho tempo e quero velocidade. A gente vai utilizar a fórmula do vovô e vovó. Então, essa velocidade aqui, ó, ela é V0 G vezes T. Como ele foi abandonado, a velocidade inicial é 0, a gravidade é 10, e o tempo que ele gastou, 20 segundos. Então, 2 segundos, perdão. Então, 10 vezes 2, 20 metros por segundo é a velocidade da pedra quando chegar aqui, né? Vamos para outra página que já está ficando apertado. Opa, aqui. Então, ó, o que a gente tem? Recapitulando, né? Está aqui o prédio de Joãozinho. Ele soltou uma pedra do alto desse prédio, partiu com velocidade 0. A pedra percorreu uma certa distância por 2 segundos, chegou aqui com a velocidade de 20 metros por segundo. Para chegar até o final, ela vai gastar mais 4
segundos. E ele quer saber quanto vale essa altura aqui, tá? Lembrando que ele chamou essa altura aqui primeiro, né, dos 2 segundos, de ΔH. Então, 20 segundos é a velocidade final do primeiro, chamou de D, né? Perdão, opa. Ele chamou isso aqui de D de dado, né? Lembrando que esses 20 segundos é a velocidade final da primeira parte, né? Que a gente separou em primeira parte e segunda parte, e é a velocidade inicial da segunda parte. Antes de a gente partir para a segunda parte, vamos só calcular quanto vale essa distância D, né? Porque eu tenho velocidade final, quero a distância. Então, se eu tenho velocidade final e quero distância, eu aplico a equação de Torricelli, né? Então, fica 20 ao quadrado, a velocidade inicial é 0, gravidade é 10, e a altura ele chamou de D de dado, né? Então, fica 20 ao quadrado é 400, 0 desaparece, 2 vezes 10, 20 vezes D. Então, essa distância é D, 400, o 20 passa dividindo. Então, essa distância D vale 20 metros, tá? Ok. Então, do primeiro trecho, a gente já descobriu a velocidade e descobriu quanto vale essa altura. Vamos tentar descobrir agora quanto vale essa altura aqui, ΔH, tá? Então, ó, eu tenho tempo e quero altura. Vou utilizar a fórmula do sorvetão. Então, ó, que é o H igual a H0 mais V0 vezes T mais G vezes T ao quadrado sobre 2. Aí o H0 passa para cá subtraindo, fica V0 vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. Aí fica ΔH igual a V0 vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. Só para deixar o ΔH aqui, né? Você pode simplesmente dizer que é H e botar o H0 igual a 0, dando mesmo, tá? Então, o ΔH é o que a gente está buscando. A velocidade inicial desse segundo trecho é os 20, né? Porque é onde ele começa o segundo trecho. E o tempo do segundo trecho é 4 segundos. Foi dado aqui, né? 4 segundos seguintes. Então, vai ser 20 vezes 4 mais gravidade 10, 4 ao quadrado sobre 2. Então, ΔH é 80 mais 10 dividido por 2 dá 5, 4 ao quadrado, 16. Então, ΔH vai ser igual a 80 mais 5 vezes 16 dá 80 também. Então, ΔH vai ser 160 metros. Então, ele percorre no segundo trecho 160 metros, tá? Vamos lá responder? Ele pergunta, quanto vale essa distância? Mas ele dá em função de D, ó. Ele quer saber quantos D vale. A gente já viu, ó. Faz uma regra de 3 simples. Que foi quanto? O D? 20 metros, né? Então, 20 metros corresponde a D, 1D. Se eu tenho 160 metros, vai valer quantos D, né? Para mim, pelos tempos. Fica x vezes 20, 20 vezes x. Do outro lado, 160 vezes 1D, fica 160D. Então, x vai ser igual a 160 vezes D, e o 20 passa dividindo. Corta os zeros, 16 dividido por 2, 8 vezes D, 8D. Então, essa distância corresponde a 8 vezes a distância percorrida pela pedra, né? No primeiro trecho, tá bom? Tá aí mais uma. Vamos, tem mais duas, só para a gente encerrar. Essa é simples, ó. Numa prova de atletismo, um atleta de 70 quilos consegue saltar por cima de uma barra colocada paralelamente ao solo a 3,2 metros de altura. Para conseguir esse feito, é preciso que, no momento em que deixa o solo, a componente vertical da velocidade do atleta, em metros por segundo, tenha módulo de quanto? Então, ele quer saber qual é a velocidade inicial do atleta para que ele atinja uma altura máxima de 3,2 metros. Então, tem altura máxima, quero saber a velocidade inicial, jogo na fórmula da altura máxima. A altura máxima é velocidade ao quadrado sobre 2g. Então, vai ficar 3,2 igual a v0 ao quadrado sobre 2 vezes g, que vale 10. Então, continuando aqui, fica 3,2 vezes 20, né? Ó, 20 passa para multiplicando, igual a v0 ao quadrado. Então, igual a v0 vai ser, se fosse 3,2 vezes, você pode cortar a vírgula e cortar o zero, né? Mas 3,2 vezes 2 daria 6,4. Como tem um zero, tira a vírgula, fica 64. Como é ao quadrado, tem que tirar a raiz. Raiz de 64, 8 metros por segundo. Então, a velocidade inicial aí, ó, bem simples. Observe quando a gente pode utilizar as fórmulas de altura máxima, tempo de queda, né, tempo de subida, sai mais rápido, mais prático, tá? Vamos para a última. Um chuveiro situado a uma altura de 1,8 metros do solo, indevidamente fechado, deixa cair pingos de água a uma razão de 4 pingos por segundo. No instante em que um dado pingo toca o solo,
O número de pingos atrás dele, que já estão a caminho, é de quanto? Então, vamos lá, qual a situação? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então, a gente tem uma torneira bem feia aí, né? Que está a 1,8 metros do Sol, né? E ele diz que em um segundo caem 4 gotas, né? São 4 pingos por segundo. Ele quer saber, quando o primeiro pingo chegar aqui embaixo, quantos pingos tem atrás dele? É isso que ele quer saber. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular o tempo que o primeiro pingo leva para cair e vejo, nesse intervalo de tempo, quantos pingos podem cair através dessa relação aqui, tá? Então, o que é que eu sei? Se o pingo vai cair aqui, vai ser abandonado aqui, né? Ninguém vai estar arremessando, a velocidade inicial dele é zero. Só diminuir essa aqui, né? Aqui. A velocidade dele inicial é zero, o ΔH é 1,8 metros, né? E vamos descobrir o tempo que ele leva para cair. Sabendo que a gravidade é 10. Então, quando a velocidade inicial é zero, para calcular o tempo de queda, a gente pode utilizar aquela fórmula. O tempo de queda é raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Então, o tempo de queda vai ser 2 vezes 1,8 dividido por 10. E vai dar 2 vezes 1,8, 3,6 dividido por 10. Então, isso, o tempo de queda vai ser raiz de 0,36, né? Ó, se fosse raiz de 36, seria 6. Então, como é raiz de 0,36, é raiz, a resposta é 0,6 segundos. Então, a gota leva 0,6 segundos. Em 0,6 segundos, quantas gotas conseguem cair, né? Então, a gente sabe que em 1 segundo caem 4 gotas, né? 4 pingos. Foi a informação dada. Só que o tempo que eu estou analisando é 0,6 segundos. Isso é fornecer x pingos. Então, você faz meio pelos extremos, x vezes 1x, do outro lado 4 vezes 0,6. Ou seja, x é 2,4 pingos, 2,4 gotas, né? Ora, não deu tempo da terceira gota cair exatamente. Caíram 2 gotas e estava a um passo de cair a terceira, mas a terceira gota não caiu. Então, a gente só considera o primeiro número inteiro aqui, né? 2,4, só deu tempo de cair 2 gotas. Para cair 3 gotas, aqui teria que dar 3 ou mais. Então, a resposta só pode ser 2 pingos, 2 gotas, né? Então, nesse intervalo de tempo, caíram 2 gotas. Beleza, gente? Então, era isso. A gente finalizou agora, né? Movimento vertical. A gente vai no próximo vídeo já para outro assunto, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.